Aí, andinhos, continuando nossa maratona, vamos fazer aqui mais uns exercícios, só que dessa vez sobre circuitos. Vamos fazer uns circuitinhos simples para entender como é que se resolve. E aí, nossa questão diz o seguinte: para os circuitos a seguir, calculem resistência equivalente e a corrente elétrica do circuito. Daí, nós temos aqui um circuito. Se você prestar bem atenção, esse circuito ele está em série. Nós temos aqui uma fonte com a tensão U, resistor 1 e resistor 2. A fonte ela tem 5 volts, o R1 50 ohms e o R2 100 ohms. Como é que a gente vai resolver? Eu quero saber quem é a resistência equivalente. A resistência equivalente, se eu estou vendo que eles são em série, nós sabemos que a resistência equivalente é a resistência que substitui a associação. Então, esses dois resistores aqui em série, a resistência equivalente vai ser igual a R1 mais o R2. Então, quem é a resistência equivalente vai ser 50 mais 100, que vai ser igual a 150 ohms. Então, essa é a resistência equivalente. Agora, eu tenho que calcular a corrente do circuito. Para calcular a corrente do circuito, eu uso o valor da tensão da fonte e divido pela resistência equivalente. Nós vimos que a tensão da fonte é uma tensão de 5 volts, a resistência equivalente deu 150, então você faz lá, quanto vai ser 5 dividido por 150? Vai ser uma corrente de 0,03 amperes. Então, assim você resolve o primeiro circuito. No segundo circuito, nós temos aqui 3 resistores, R1, R2 e R3. Se você prestar atenção, ó, eles estão em paralelo, tá? Porque os dois terminais estão interligados uns com os outros, ó. Resistor 1, 2 e 3, primeiro terminal, resistor 1, 2 e 3, segundo terminal. E eles estão aqui ligados com a fonte. A fonte tem 5 volts, R1 tem 50 ohms, R2 100 ohms e R3 200 ohms. E aí, nós já vimos que para resolver essa questão, o que nós devemos fazer? Vamos lá, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. E aí vamos ter 1 sobre 50, mais 1 sobre 100, mais 1 sobre 200. Olha lá o que nós temos aqui. Nós temos uma soma de frações. Então, qual é a regra para resolver soma de frações? Os denominadores têm que ser iguais. Se não forem iguais, o que nós devemos fazer? Tirar o MMC. MMC entre 50, 100 e 200 vai ser 200. Isso daqui eu já sei, então eu vou adiantar nosso lado. 1 sobre a resistência equivalente, aí você bota o 200 embaixo, que vai ser o novo denominador, e aí você vai fazendo passo a passo. 200 dividido por 50 dá 4 vezes 1, 4, mais 200 dividido por 100 dá 2 vezes 1, 2, mais 200 dividido por 200, 1 vezes 1, 1. Continuando a solução, 1 sobre a resistência equivalente vai ser 4 mais 2, 6, mais 1, 7 sobre 200. Então, quem é que vai ser o meu resistor equivalente? É só você fazer a inversão aqui. Vai ser igual a 200 dividido por 7. 200 dividido por 7 vai ser 28,6, aproximadamente 28,6 ohms. Essa é a nossa resistência equivalente.
a corrente vai ser a DTP dividido pela resistência equivalente, então vai ser igual a quanto? Vai ser o 5 dividido pelo nosso 28,6, tá? Então, fazendo essa continha aqui, nós vamos encontrar uma corrente de aproximadamente 0,17 amperes. E assim nós resolvemos as nossas questões. Até a próxima!